Uma das estratégias usadas pelos comunistas era a infiltração em universidades, em movimentos estudantis e o recrutamento de professores e intelectuais, formando assim um pensamento de que o comunismo era a estrada para a justiça social e tornando a doutrina marxista como algo revolucionário e romântico aos olhos de muitas pessoas. Moscou financiava jornalistas e intelectuais na Europa e nas Américas desde os anos 30, com o objetivo de difundir as ideias da utopia comunista, fazer uma falsa propaganda das maravilhas realizadas em seu país e criar uma visão de mundo perfeito. Enquanto isso, milhões de soviéticos morriam de fome ou eram executados a mando do Partido Comunista. Dessa forma, ser um comunista agora era sinônimo de intelectualidade e superioridade moral. Ser um rebelde que lutava por justiça social e contra o sistema opressor dos conservadores. Mas, na verdade, não passavam de marionetes nas mãos do governo soviético, servindo sempre para seus próprios propósitos de domínio global. Porém, apesar dos esforços, a chegada ao poder de forma democrática não estava funcionando, já que a maioria da população não queria os comunistas no poder. Em nosso continente, com a vitória de Fidel Castro e Che Guevara na Revolução Cubana, o Partido Comunista Brasileiro começou a defender a ideia de que a Revolução Armada era a única solução progressista para os problemas brasileiros. O Brasil era considerado pela União Soviética como um território estratégico, já que além de sua riqueza e dimensões continentais, fazia fronteira com quase todos os países da América Latina e ficava muito próximo dos Estados Unidos, seu principal rival. Se o Brasil fosse dominado, a vitória no restante da América seria praticamente garantida. E foram por esses motivos que no início da década de 60, o Brasil passou a viver seu maior período de instabilidade política, social, militar e institucional. Em 1961, Luiz Carlos Prestes se encontrou em Moscou com Nikita Khrushchev para planejar a Revolução Agrária no Brasil. Nesse mesmo ano, o Partido Comunista Brasileiro enviou a Cuba dezenas de brasileiros para o treinamento político e militar e para a preparação para ações de guerrilhas rurais e urbanas. Em 1962, o Partido Comunista Chinês também recebeu na Academia Militar de Pequim grupos de brasileiros para treinamento de guerrilha com o objetivo de iniciar o movimento guerrilheiro na região do Araguaia. Ao mesmo tempo, no nordeste do Brasil, Francisco Julião formava as chamadas Ligas Camponesas, com militantes formados em Cuba. Para manter o movimento, o governo cubano intermediava com a União Soviética o fornecimento de armas e dinheiro e a compra de fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco, que seriam usados como campos de treinamentos de guerrilheiros. No dia 4 de dezembro de 1962, o jornal O Estado de São Paulo noticiou a descoberta de um campo de treinamento de guerrilha em uma fazenda em Goiás. Entre 1961 a 1964, o presidente era João Goulart, político filiado ao partido de esquerda PTB, fundado em 1945 e extinto pelo governo militar em 1965. Jango, como era conhecido, mantinha no início do seu governo uma política pendular, sempre parecendo não ter um posicionamento entre a esquerda e a direita. Mas em 1963, sabendo que o país estava prestes a passar por uma revolução comunista, passou a promover ações que preparavam o terreno para o golpe. Um exemplo disso era o apoio à sindicalização de militares, que promovia a quebra de hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas.
Em 4 de outubro de 1963, Jango solicitou o estado de sítio ao Congresso Nacional, mas a manobra não foi aceita pelos congressistas. O estado de sítio é uma situação oposta ao Estado democrático de direito. Caracteriza-se pela suspensão de direitos e garantias constitucionais e concentração de poderes que, durante sua vigência, permite ao presidente tomar decisões autoritárias sem contestação. Essa foi mais uma tentativa de impor um golpe para a implantação do governo comunista. Mesmo não conseguindo o que queria, Jango começou a implementar ações que viabilizariam um projeto totalitário de esquerda no Brasil. Orientado por seu cunhado Leonel Brizola, começou a pregar reformas de base e a implantação de uma república sindicalista. Agora, com o controle dos sindicatos,